Professor, agora puxando também um pouco para essa área econômica, o senhor comentou que a China pensa décadas à frente, né? Inclusive fazendo, obviamente, grandes projetos, né? E grandes estratégias de crescimento, de dominância e protagonismo mundial. E a gente vê que a China está fazendo movimentações até mesmo atípicas, né, nos últimos tempos, principalmente reduzindo muito sua demanda em vários produtos, né? A gente pode falar de minério de ferro, a gente pode falar de petróleo, a gente pode falar por conta do Covid-0 que está tendo lá, praticamente a economia da China retraindo, né, e não alcançando os níveis que foram propostos um tempo atrás. Claro que agora os dados da balança comercial que saíram no fim de semana mostram que as exportações da China seguem bastante fortes, né, pelo segundo mês consecutivo, principalmente justamente aí dessa normalização, né, de uma oferta e da demanda também. Enfim, eu queria saber a sua visão sobre essas questões específicas, né? Se a China, com esse olhar mais para frente, com esse olhar mais lá no futuro, faz movimentos que podem ser até mal interpretados agora, ou podem ser não entendidos agora, como mesmo essa política aí, deixando milhões e milhões de chineses trancados em casa, se isso, obviamente, faz parte de alguma estratégia da China para ter uma dominância ou para ter um protagonismo lá na frente. Lembrando que a China esteve muito próxima da Rússia quando da invasão à Ucrânia e um dos poucos países aí que apoiaram a Rússia nessa invasão, ou pelo menos não se manifestaram contrários. A maior parte da comunidade internacional não se manifestou sobre a Rússia, né? Ou seja, se nós formos observar as abstenções na ONU, por exemplo, em relação às sanções contra a Rússia, vai se mostrar que a maioria do mundo, né, não está, vamos dizer assim, seguindo as orientações do chamado Ocidente, que corresponde hoje somente a alguns países e 12% da população mundial. Que isso fique muito claro, ou seja, o mundo já não está mais seguindo as orientações desse tal de Ocidente há muito tempo, né? Então, em relação à China, eu acredito o seguinte, acho que a China fez uma escolha, né? Uma escolha do seguinte, de olha, não vamos deixar acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos e que 1 milhão de pessoas foram mortas, ou seja, por Covid-19. Não existe nenhuma teoria da liberdade que sustente a noção de liberdade individual que coloque a liberdade individual à frente do Estado de Direito e à frente dos interesses gerais da sociedade. Né? Então, quando se fala que a China mantém pessoas trancadas em casa, passa-se uma imagem, passa-se uma imagem de que, olha, o governo está trancando essas pessoas porque está numa ditadura cruel, sanguinária, né? E que está trancando as pessoas em casa, quando, na verdade, o que existe é o seguinte, é uma escolha, ou seja, a China não quer passar pelos mesmos horrores que os americanos passaram. A Alemanha, com o seu welfare state, por exemplo, morreram 100 mil pessoas de Covid-19. Isso não é qualquer coisa. Na medida que nós naturalizamos o fato de um país com 1 milhão de pessoas morrendo de Covid-19, uma Alemanha morrer 100 mil, o Brasil morrer 670 mil pessoas. Na medida que nós naturalizamos isso, e nós apontamos o dedo contra um país que quer diminuir ao máximo os riscos que uma epidemia dessa está causando, né? Evidentemente que isso vai causar tensões na própria sociedade chinesa, né? Até porque ninguém gosta de ficar trancado, isso pode beirar o absurdo, né? Mas é uma escolha política, de colocar a vida na frente da economia. E olha só que interessante, como é tão falso, às vezes, essa dicotomia. Mesmo com isso, a China vai crescer 4% esse ano. Mesmo com a quebra do setor de construção civil, mesmo com vários lockdowns, a China vai crescer 4% esse ano, enquanto os americanos vão crescer 2,3%. Né? E, evidentemente, que a China está passando por um problema que eu acho que é grave, de desemprego urbano entre jovens de 16 a 25 anos, né? E que está sendo enfrentado com estímulos fiscais da ordem de $1 trilhão para as infraestruturas urbanas, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que a China pode crescer menos hoje do que há 10 anos atrás, porque ela já não conta mais com atraso econômico como parte da sua, como atributo ao crescimento econômico. Hoje a China pode escolher como crescer. Crescer verde, crescer não verde, crescer
investindo mais em ciência e tecnologia, e por isso que eu tenho dito nas minhas entrevistas que nós devemos abandonar um pouco a noção de PIB, ou seja, que a China tem que crescer 5, 6, 7, 8, 9, e observar duas variáveis que eu acho mais interessantes do que o PIB. Primeiro, taxa de investimentos, ou seja, as taxas de investimentos na China continuam muito altas. Né? Então, a China não é um país que é baseado em exportações, é um país baseado amplamente em consumo e investimento. Tá? E a segunda variável que eu acho que é fundamental, né, é a produtividade do trabalho. Ou seja, e a China tem tido crescimento da produtividade de trabalho acima dos Estados Unidos há 20 anos. Ou seja, olha que os americanos são um país que investe muito em tecnologia e a tendência de um país como os Estados Unidos é ter aumentos crescentes da produtividade do trabalho. Só que a China tem elevado a sua produtividade de trabalho a patamares maiores que os Estados Unidos. Isso, qualquer relatório da Standard & Poor's pode mostrar isso daí. Eu acho que isso é que interessa, né? Ou seja, na medida em que a produtividade do trabalho começar a cair na China, aí sim, nós vamos ter que ligar um sinal vermelho, eu vou ter que voltar aqui e falar, olha, existe um problema muito grave acontecendo naquela economia, né? Porque a produtividade começou a cair, até porque a União Soviética ela começa a entrar em colapso na medida em que a produtividade do trabalho no país passa a cair também a níveis muito rápidos a partir da década de 70, né? Então, meu olho é mais na taxa de investimento, meu olho é muito mais na produtividade do trabalho e muito menos no PIB hoje, né? Há 20 anos atrás, eu teria um outro olhar em relação à economia chinesa em relação ao que eu tenho hoje, né?